Boa noite, Marcos, que está online para a gente, boa noite, queridos pais também. Lembrando que os nossos encontros eles ficam gravados via YouTube, então você que por algum motivo não conseguiu se conectar antes e está assistindo retroativo que foi gravado, para você também uma boa noite ou um bom dia, dependendo aí do horário que você estiver assistindo. Então, meu amigo Marcos, obrigado pela presença. Eu recebi mensagem de alguns pais interessados que comunicaram ali dizendo que tiveram dificuldade de acessar devido ao aplicativo. E ano passado a gente utilizava o aplicativo do Zoom e esse ano nós estamos aí iniciando agora com essa outra plataforma. No ano passado nós tínhamos uma licença do Zoom, esse ano não foi renovada essa licença, então nesses primeiros encontros é possível que encontrem alguma dificuldade na hora de entrar. Mas obrigado por estar presente. Eu sei que provavelmente na correria aí do dia a dia é possível que você esteja aí, talvez no trânsito ou resolvendo alguma outra questão. Mas ainda assim, obrigado pela presença. Nós vamos continuar aí com o nosso estudo. O estudo de hoje vai ser o estudo um. Então, para aqueles que estão iniciando conosco hoje, bem-vindos. E aqueles que já estão aqui conosco de anos anteriores, bem-vindos também, mas continuaremos os nossos estudos. Marcos, para a gente começar, como você é o único que está por aqui ainda, você tem algum pedido ou agradecimento especial? A gente costuma iniciar sempre com uma oração. Então, de repente, se você tiver um pedido ou um agradecimento, você pode escrever ou até abrir o áudio, caso se sinta à vontade, e a gente faz essa oração para iniciarmos. Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite. A princípio não, só grato pela vida, pela saúde aí. Amém. Legal. Então tá bom, oremos para a gente iniciar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pelas oportunidades que nos dás de estarmos reunidos neste momento para estudar um pouco mais de Tua palavra. Agradecemos em especial pela vida do Marcos, pela família dele. Pedimos também, Senhor, que Tu coloques a Tua mão sobre a vida dele, sobre os planos profissionais que ele tem, sobre a família dele, os queridos, os interesses. E que também pedimos por esse encontro que o Espírito Santo esteja sobre nós e que possamos aprender mais sobre a tua palavra. Permanece conosco no restante desse momento e desse dia que temos pela frente ainda. Isso oramos em nome de Jesus. Amém. Então, Marcos, como a gente ainda está só nós dois aqui, eu vou te explicar um pouquinho melhor como a gente geralmente faz. Esse estudo a gente tem ele já acontece há alguns anos e como eu comentei, a gente costumava se reunir através do Zoom. E aí a gente está em processo de transição e esse aplicativo, ele é um aplicativo que não permite a gente acessar ele pela internet, só pelo próprio aplicativo, né? Então aí acaba gerando alguma dificuldade. Mas o estudo que a gente usa se chama Ouvindo a Voz de Deus. E aí, com as turmas que nós estávamos fazendo de anos anteriores, nós começamos no estudo 8 e fomos até o estudo 19. Mas aí, esse ano, como está entrando algumas pessoas novas, a gente vai retomar os estudos a partir do estudo um. Então, a gente vai começar do estudo um até o estudo 7, e aí depois nós vamos avançar para os estudos que faltaram. Eles são 25, se eu não me engano, no total, ou 26, e aí cada encontro a gente faz um estudo. E o estudo de hoje é com relação à Bíblia. Eu vou colocar aqui que a gente consegue transmitir o documento e aí fica mais fácil da gente enxergar. Deixa eu só liberar aqui o documento. Certo, agora foi. Então eu vou abrir aqui e vou. Obrigado, Matheus. Deixa eu ver se está passando aí. Ele se encontra uma semana, né? Isso, geralmente a gente se encontra uma vez por semana, nas quintas-feiras. No passado a gente fazia ele nas quartas-feiras, das 7 às 8. E esse ano é a primeira vez que a gente se encontra na quinta, das 6 às 7. Então mudou isso aí, pode ser que tenha influenciado também.
Mas a gente vai se adaptando, né? Se o pessoal achar melhor a gente fazer em outro dia, em outro horário, não tem problema nenhum, a gente pode se ajustar para ver o que que fica melhor para todos. Tá aparecendo para você aí a transmissão? Sim. Ah, Legal. Show de bola. Então, Marcos e queridos pais, eu sei que alguns geralmente assistem depois, né? Eles ficam no grupo ali, participam dos nossos estudos, mas devido ao horário eles não conseguem estar presentes no momento do nosso encontro e acabam assistindo depois o que fica gravado no YouTube. Então, independente de uma forma ou outra, seja bem-vindo. A gente já fez a nossa oração para começar e aí a gente vai iniciar neste momento agora então com o estudo um, que é a Bíblia Sagrada. Ao longo desses estudos que nós teremos, nós vamos conhecer e aprender um pouco mais alguns assuntos específicos que são abordados na Bíblia, assuntos desde a salvação, a também alguns assuntos que têm a ver com vida cristã mesmo e hábitos na vida de acordo com aquilo que a Bíblia espera de nós. Mas o primeiro estudo e o estudo que a gente usa geralmente para começar é o estudo um que fala com relação à Bíblia Sagrada. Esse estudo ele é interessante, é importante, porque quando a gente fala de estudo da Bíblia, nós que somos cristãos e viemos de uma cultura cristã, onde o Brasil ele é um país majoritariamente cristão, né? Existem outras pessoas que têm crenças diferentes, acreditam em outras coisas, mas em geral, o Brasil ele é um país majoritariamente cristão. Então, quando a gente fala de Bíblia Sagrada em um país cristão, geralmente a Bíblia ela tem uma aceitação maior. Porque às vezes a gente cresce desde pequeno ouvindo falar da Bíblia, ouvindo falar de Jesus, e às vezes por mais que a gente não tenha um relacionamento talvez muito próximo com a Bíblia, nós temos o costume de criança e cultural de olhar para a Bíblia como um livro diferente, como um livro espiritual e o que está contido na Bíblia é verdade. Mas esse primeiro estudo é para a gente entender com mais clareza o que realmente tem nesse livro que é chamado de Bíblia. Então a gente vai conhecer um pouquinho da estrutura da Bíblia, como que ela é organizada, o que que tem dentro da Bíblia e o que que a gente pode confirmar e até ensinar para outras pessoas com base naquilo que a Bíblia propriamente contém, né? Então a gente sempre inicia com esse textinho, que é um textinho introdutório, e o texto diz assim: a Bíblia é um livro diferente. Na verdade, trata-se de uma pequena biblioteca composta de 66 livros escritos por cerca de 40 autores, das mais variadas culturas, origens e ocupações durante um período de 1.600 anos. Milhares de pessoas já deram a vida, literalmente, em defesa das verdades nela contidas. Por abraçarem essas verdades, blasfemos já se tornaram reverentes, ébrios se tornaram sóbrios, criminosos se tornaram confiáveis, ladrões se tornaram honestos, adúlteros se tornaram puros. O que torna a Bíblia um livro tão especial? De onde vem o seu poder? Que valor tem ela para o homem atual? Essas perguntas serão respondidas neste estudo. Então, o estudo traz esse parágrafo inicial, onde ele traz uma visão geral da Bíblia, né? Mas eu queria voltar aqui em algumas informações que aparecem no texto e que às vezes a gente até ouviu falar, mas não dá tanta atenção. Então, a primeira coisa, a Bíblia, a gente tem o costume de tratá-la como sendo um livro, mas na verdade a Bíblia ela é uma coletânea de livros. Ela é uma biblioteca, como disse aqui, né? Uma pequena biblioteca. Eu gosto bastante de livros e tenho o sonho de talvez em algum momento montar uma quase que biblioteca minha, né? Eu tenho alguns livros aqui atrás que estão expostos de livros que eu tenho, eu particularmente gosto bastante. E a biblioteca, ela é isso aqui. Então, são estantes onde tem vários livros diferentes, cada livro é um autor diferente, cada livro é um tema diferente. Então, a Bíblia é mais ou menos isso. É como se fosse uma estante dessas aqui, compilada dentro de um livro só. E isso é importante a gente entender, porque às vezes a gente não tem muito contato com a Bíblia, com a palavra de Deus e quer começar a ler a Bíblia. Nossa, eu quero começar a ler a Bíblia agora porque eu quero me reaproximar de Deus, ou quero me aproximar pela primeira vez, né? E aí vou abrir a Bíblia aqui aleatório e vou escolher um texto para ler. E aí você vai lá e abre, às vezes, num texto profético. E geralmente os textos proféticos da Bíblia são mais complicados de se entender. E aí, com base naquela experiência que eu tive, abri o texto, não entendi.
Aí eu fecho a Bíblia e tiro a seguinte conclusão: puxa vida, a Bíblia é um livro que não dá para entender nada do que está escrito. Mas na verdade não é assim. É porque o texto que eu acabei lendo ali, ele estava dentro de um gênero específico. Então, por exemplo, se eu abrir o livro de Isaías para ler, é complexo a leitura. Não que ela não seja útil, ela é uma leitura útil, mas é uma leitura mais complexa para quem está iniciando. Então, existem outros livros que são livros mais fáceis de se lerem, livros mais fáceis de se entender. Então, por isso é importante a gente fazer essa diferenciação e ter então a clareza de que, na verdade, a Bíblia ela é uma biblioteca, ela é uma coletânea. E aí, através da tradição, nós chegamos à conclusão de que a Bíblia ela foi escrita aproximadamente por 40 autores diferentes, e isso dá uma diferença muito grande. Imagine se você pegar 40 pessoas diferentes, escrevendo livros diferentes, distintos, né? E a gente chegar à conclusão de que todos esses livros, eles conversam entre si. Entrou mais uma pessoa aí, bem-vinda, Ana Carolina. A gente começou o nosso estudo, a gente está no início ainda. Eu sei que até o final ainda alguns pais vão entrando. A rotina ela é corrida para todo mundo, mas obrigado pela presença de vocês. Seja bem-vinda, Ana Carolina, tá bom? Obrigada, pastor. Fica à vontade. E outra coisa, queridos, vocês aí, o Marcos, a Ana Carolina e os próximos que entrarão, se vocês em algum momento tiverem alguma dúvida, quiserem me interromper, fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para conversar, trocar ideias mesmo. E aí fiquem à vontade. Se quiserem abrir o microfone e me interromper, não tem problema. Se preferirem escrever aí por mensagem também, a gente vai se adaptando aí e procurando responder a vocês. Então, fazendo uma contextualização para a Ana que chegou agora, a gente estava lendo o textinho e eu acabei de explicar aqui para o Marcos que a Bíblia, ela é, na verdade, uma coletânea de livros e não um livro somente. E aí eu estava explicando para ele que ela foi escrita por 40 autores diferentes, e uma vez que a gente entende isso, a Bíblia ela ganha ainda mais beleza. Porque você pensa, se eu for o autor de um livro, faz sentido que a minha linha lógica, ela tenha início, meio e fim, e eu consiga desenvolver a história com excelência. Porque, afinal de contas, eu sou o único que escreveu. Então, quando eu comecei a escrever a história, eu já sabia onde eu queria chegar. Agora, se você pensa que a Bíblia foi escrita por 40 pessoas diferentes e que toda a Bíblia ela se complementa, aí essa é uma das grandes evidências de que de fato tem uma mente maior, superior acima destes homens que foram aqueles que são intitulados como os autores. Além disso, a Bíblia contém 66 livros diferentes e ela foi escrita em um período de 1.600 anos. Ou seja, desde o momento que ela começou a ser escrita, onde muitos acreditam que o primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó, e até o último livro a ser escrito, que nós acreditamos também que foi o livro de João. O apóstolo João escreveu o Evangelho de João como sendo o seu último livro. Então, entre o livro de Jó, que foi o primeiro, e o livro de João, que foi o último, houve aí um intervalo de aproximadamente 1.600 anos. Se a gente pegar e voltar no tempo, né, nós estamos hoje em 2027, eu não fiz a conta aqui, mas 1.600 anos vai dar o quê? Vou fazer aqui na matemática só para ficar mais fácil da gente visualizar isso aqui, né? Então, 2027 menos 1.600, na minha calculadora aqui, deu 427. Imagine se você, o ano 427 depois de Cristo. O que estava rolando no ano 427? É como se a Bíblia fosse iniciada lá em 427 e o último texto bíblico fosse escrito hoje. Quem tem aí um pouco mais de experiência, não diria de idade, né, mas de experiência, que pôde viver aí o mundo, há quem sabe 40 anos atrás, já pôde notar uma diferença muito grande de como o mundo era antes e como o mundo é hoje. Então imagine o quanto o mundo muda em 1.600 anos. Enfim, essas são informações para a gente ter uma noção melhor. A Ana queria comentar, Ana, acho que tu abriu o microfone, pode comentar. Não, é exatamente isso, assim, né? A gente conseguir parar para pensar nesse tempo, né? Nessa distância de tempo entre um e outro, entre a escritura de um livro e a escritura do outro livro, né? Então, Uhum. como é muito tempo mesmo, né? E essas informações, elas se encaixam, elas não ficam perdidas, né? Exatamente, perfeito. E isso que tu trouxe, Ana, é interessante até para a gente pensar assim, ó, como tu comentou, né? Tu disse aí, entre um livro e o outro,
existia um tempo muito distante, né, entre o que foi escrito em um livro e o outro. Mas há um detalhe a mais até. Entre um capítulo da Bíblia e outro também, né? Porque às vezes a gente olha o texto bíblico e vai lendo ali capítulo um, 2 e 3, e aí às vezes a gente pensa, puxa vida, essa história aqui do capítulo um exemplo, aconteceu no domingo, e o capítulo 2 foi na segunda-feira. E na verdade não. Às vezes entre um capítulo e outro passam-se anos. Por exemplo, o caso do livro de Daniel, tem um intervalo de tempo aí entre um livro e outro. Se eu não me engano, é entre o livro, entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Daniel, tem que ver certinho, o texto bíblico diz ali. Mas se eu não me engano, é de 2 para 3, que passam-se 7 anos entre o capítulo 2 e o capítulo 3. Então você pensa, isso também dá diferença para a gente entender, tá bom? Mas, queridos, essa foi a primeira uma introdução, mas agora a gente vai de fato para a Bíblia, tá? Vocês que estão entrando agora, a gente geralmente nesses momentos de estudo a gente usa uma Bíblia física mesmo. Então, o ideal é que você, nos próximos encontros, se você tem uma Bíblia física, separe ela ali. Claro que quem está viajando, está no carro, está se deslocando aí de um lugar para outro, tem mais dificuldade. Mas se você tiver como, separe ali uma Bíblia física. É interessante que você vá buscando o texto bíblico na própria Bíblia, marcando e sublinhando coisas que você achar interessante ali. E aí a gente sempre vai fazendo esse momento de perguntas e respostas aí, para que você possa ter uma interação real com a sua Bíblia, tá bom? Eu vou pegar a minha Bíblia aqui e aí a gente vai começar a ler as perguntas. Então, a primeira pergunta que a gente vai ler para iniciar o nosso estudo hoje diz assim, ó: como Jesus considerava a Bíblia? E olha só que interessante, a resposta está na própria Bíblia, né? A própria Bíblia vai responder essas perguntas para nós. Então, nós geralmente temos mais facilidade de enxergar ou de ter um relacionamento com Jesus. Mas a própria Bíblia ela é uma evidência, inclusive o ponto central da Bíblia, a história central da Bíblia é a vida de Jesus. E como que Jesus considerava a Bíblia? Quais são as palavras que ele usa para se referir a esse texto? A resposta está no livro de João, capítulo 17, verso 17, o Evangelho de João. E aí o Evangelho de João está ali no Novo Testamento, né? É o último evangelho. E aí diz o seguinte, eu vou ler na minha Bíblia, a versão que eu estou usando aqui é a Nova Versão Internacional. Então, se você for ler aí outra versão diferente, pode ser que tenham aí algumas divergências, né? Mas a minha versão diz assim, João capítulo 17, no verso 17. Aqui são palavras de Jesus. Tem algumas Bíblias que elas têm as palavras de Jesus em vermelho, né? Então tem os textos em preto e quando é Jesus falando, aí o texto ele fica em vermelho. A minha ela é mais ou menos isso, só que em vez de ser vermelho é um marronzinho. E isso é interessante até em forma didática da gente entender. Quando você encontra uma Bíblia dessas, quando a Bíblia ela aparece em vermelho, é porque realmente ali são palavras que Jesus disse. Porque a maior parte da Bíblia não foram palavras de Jesus, foram escritos dos próprios autores que foram inspirados por Deus. Mas quando a sua Bíblia traz ali em vermelho, são as próprias palavras de Jesus, tá bom? E diz assim, então, no verso 17: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, olha só que interessante. Aqui é uma oração que Jesus faz ao Pai, e aqui Jesus estava falando principalmente dos discípulos. Se você tiver o tempo depois do nosso estudo de ler ali o capítulo 17 de João, você vai perceber que Jesus aqui ele faz uma oração pedindo especialmente pelos discípulos e pedindo para que eles pudessem viver em união. E aí, um determinado momento da oração, ele fala essas palavras, né? Ele diz assim, ó: santifica-os na verdade. E aí ele conclui dizendo: a tua palavra é a verdade. Então, como Jesus considerava a Bíblia? Para Jesus, a Bíblia ela era a palavra de Deus, né? Era a própria verdade. Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Acho que eu não estou conseguindo. Espera aí. Antes dava para fazer. Deixa eu ver se eu consigo imprimir aqui. Imprimir em PDF, que daí fica mais fácil.
Isso. Aí, acho que agora vai dar para editar. Foi. Agora acho que dá para editar. Tua palavra não deu. Bom, apanhei aqui pro sistema, mas faz parte. Nesse espaço aqui, é que esse aqui é um estudo físico, né? Então, geralmente dá para a gente fazer de forma pessoal, dá para escrever ali. O meu não vai dar para escrever, mas aqui onde está o meu mouse, o correto seria escrever aqui verdade, tá bom? Então, santifica-os na verdade a Tranquilo, tua. fácil de Oi? entender. Tá Deu fácil de para entender, pastor. Deu para entender, né? Então tá bom. Obrigado. Tô tentando aqui, eu não sou muito da tecnologia. Eu vou ver depois como é que eu fazia, porque tem um formato que eu sei que dá pra gente clicar e escrever. Aí vou ver se pro próximo eu resolvo esse problema. Mas aqui vai ter que ficar de forma lúdica mesmo. Então, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, para Jesus, a Bíblia, ela não contém a verdade. A Bíblia, ela é a verdade, né? Então, se o livro ele contém a verdade, é porque talvez parte dela é verdade e parte não. Agora, se você diz que o livro ele é a verdade, então tudo que está escrito ali é verdade. Não existe a possibilidade de algum texto bíblico aqui não ser verdade. Por isso que essa frase aqui é tão importante para nós, tá bom? Segunda pergunta diz assim, deixa eu tirar aqui um pouquinho do zoom. Então, a segunda pergunta para nós diz assim: qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? E aí, agora nós vamos para o livro de Atos, capítulo 8, do verso 26 ao 31. Aqui já entra mais com relação à nossa prática com a Bíblia, né? Eu essa semana, acho que foi ontem, eu fui visitar um amigo à noite. Ele estava de mudança, né? Foi se mudar de uma casa para outra. E aí eu e a minha esposa fomos lá para ajudá-lo no processo de levar algumas malas. E aí nessa nova casa que ele estava lá, chegou um momento que a gente viu na sala lá uma Bíblia antiga, bem grande, assim, aquelas Bíblias que geralmente os antigos usavam, né? Uma Bíblia grandona aberta, assim, ali. Tava lá, aberta no livro de Eclesiastes. E aí eu olhei, até achei bonita aquela Bíblia, perguntei depois para a esposa do meu amigo, falei, nossa, essa Bíblia de quem que é? Da família, de alguém da tradição, né? Aí a gente conversou um pouco sobre o assunto, mas por que que eu estou citando esse exemplo? Porque às vezes é possível que a gente tenha um relacionamento com a Bíblia meramente decorativo, onde a gente pega na nossa casa e separa um ambiente, às vezes o escritório, ou às vezes a própria sala, um ambiente de entrada, e aí a gente coloca uma Bíblia ali para que fique aberta e para que todas as pessoas que entrem vejam, né? Olha que bonita, uma casa de pessoas que acreditam em Deus e tal. E não há nada de errado nisso. Pelo contrário, eu acredito que ter uma Bíblia exposta é sempre positivo. O problema é quando essa Bíblia está cheia de pó e quando nós não temos o costume de lê-la. Aí é problema. Porque a Bíblia, por mais que ela seja verdade, como Jesus diz aqui para nós, ela só vai fazer diferença se eu ler a Bíblia. E além de ler, se eu aplicar aquilo que eu estou lendo. Então, essa pergunta é importante porque aqui ela vai evidenciar uma dificuldade que muitas vezes nós temos ao entrar em contato com a Bíblia. Então, qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Se você está com a Bíblia física aí, a gente vai avançar algumas páginas aí adiante, depois de João, que é o texto que nós estávamos, e vamos lá para Atos capítulo 8. E Atos capítulo 8, verso 26, diz o seguinte. Atos 8, 26 diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele então se levantou e partiu. No caminho, encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, que era a rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e, de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. Olha que legal isso aqui, queridos. Aqui quem está escrevendo Atos, nós acreditamos pela tradição
de que quem escreve o livro de Atos é Lucas, né? Então, Lucas escreveu o Evangelho de Atos e, escrevendo o Evangelho de Atos, ele faz uma citação a Isaías. Ou seja, a própria Bíblia está fazendo referência a outros textos que estavam no Antigo Testamento. E aqui nesse relato diz assim, ó, verso 28. De volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E aí o verso 29 é importante para nós porque ele explica o seguinte, ó. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Verso 31. Ele então respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Ou seja, o que acontece neste episódio? A Bíblia conta para nós aqui no relato de Atos de que um anjo chega para Filipe e fala: ó, levante-se de onde você está, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. No meio do caminho ele encontra um etíope, que era uma pessoa de uma outra raça, de uma outra cultura diferente da dele. E aí, em um determinado momento, Filipe, então, ele percebe que esse etíope estava lendo o profeta Isaías. E Filipe chega para ele e pergunta: viu, escuta, você está entendendo o que você está lendo? E aí a resposta na Bíblia diz aqui no verso 31, né? Como eu posso entender se alguém não me explicar? Resumo, ele não estava entendendo nada do que estava lendo. E qual é a realidade aqui, segundo essa pergunta, né? Qual é a situação de muitos estudantes da Bíblia e o que necessitam para entendê-la? Muitos de nós, e eu me incluo nesse relatório, né? Muitos de nós estudamos a Bíblia ou lemos a Bíblia, mas não entendemos o que ela está sendo dita aqui. E para entendê-la, alguém precisa o quê? Nos explicar. Então, hoje, por exemplo, devido à decisão que eu tomei na minha vida de me tornar um pastor, de dedicar a minha vida inteiramente para o ministério pastoral, eu acabo tendo muito mais tempo de contato com a Bíblia do que uma pessoa que não compartilha a mesma experiência de vida do que eu. Então, por esse contato que a gente tem com a Bíblia, a gente vai estudando, vai orando, o Espírito Santo vai nos iluminando, a gente vai tendo um pouco mais de facilidade de entender alguns textos. Então, quando eu leio um texto da Bíblia e eu não entendo, é importante que eu recorra a alguém que possa me ajudar. Porque, queridos, a Bíblia ela não é um livro místico. A Bíblia não é um livro que tem poder no seu material. Às vezes a gente se relaciona com a Bíblia de forma até esotérica, né? Como se ela tivesse ali algumas substâncias, ou ela trouxesse uma energia para dentro de casa. Se eu colocar minha Bíblia no meu quarto, o inimigo não vai entrar. Se eu colocar minha Bíblia aberta ali no Salmo 91 e deixar ali na entrada da minha porta, eu sei que o inimigo dali ele não vai passar. Ela vai ser como se fosse um escudo espiritual para mim. Na verdade, não é bem assim, queridos, né? Porque a Bíblia por si só ela não contém ali algo de especial nas suas folhas. Não. A Bíblia ela é importante por aquilo que ela significa para nós. Então, esse ponto é importante a gente entender. Então, quando eu estou lendo algo e eu não entendo o que está aparecendo ali, é importante que eu recorra a alguém que me ajude para que eu possa de fato compreender. Para entendê-lo, alguém precisa nos ajudar. E aí, aqui a Bíblia traz para nós a resposta, ou a maneira de como nós podemos estudar a Bíblia. Tem um texto que está em Isaías, capítulo 28, verso 10, que diz o seguinte: já vou lendo aqui, ó. Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ordem sobre ordem, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Se a gente voltar um pouquinho antes, ele contextualiza para a gente no verso 9, né? Quem é que está tentando ensinar? Eles perguntam. A quem está explicando a sua mensagem? A crianças desmamadas e a bebês recém-tirados no seio materno? Pois o que se diz é ordem sobre ordem, ou preceito sobre preceito, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. O que que esse texto quer dizer para nós? Qual que é a forma correta de estudarmos a Bíblia? É ir estudando a Bíblia como um todo. Então, é justamente o que nós estamos fazendo aqui. Para entender como Jesus considerava a Bíblia, nós somos para João. Aí, para entender qual é a situação de muitas pessoas, aí nós somos para o livro de Atos.
Para entender como que é a maneira correta de estudar, aí nós fomos para Isaías. Então a Bíblia ela é um objeto de estudo. A gente tem que olhar para a Bíblia como algo que a gente precisa constantemente estar olhando, estudando, folheando, se aproximando, se aprofundando, porque é através do estudo, através da intenção, através da leitura dela que a gente vai adquirindo mais qualidade de pensamento, sabedoria, e o Espírito Santo vai falando ao nosso coração e mudando a nossa vida. Então, se a gente fosse marcar aqui, comparar os textos que tratam do mesmo assunto, verdadeiro. A gente, se quiser entender um conceito da Bíblia, aqui vai um alerta, né, queridos? Eu não sei se você é religioso, se frequenta uma igreja cristã ou não, mas às vezes nós frequentamos igrejas onde às vezes acontece de um pastor pegar um texto sozinho, um verso sozinho, e a partir daquele verso construir toda uma teologia em cima daquilo. Não há problema em você pegar um verso bíblico e ler apenas um verso e depois fazer uma pregação. Quanto a isso, não há problema. O problema é quando a gente pega um verso isolado e a partir daquele verso isolado a gente cria um conceito teológico. Ó, porque segundo isso aqui tem que ser assim, essa. Tá, mas espera aí. Tem outros textos da Bíblia que falam sobre o mesmo assunto? Porque a gente precisa entender a lógica de que a Bíblia ela se complementa. Porque se eu pegar um texto fora de contexto e a partir dele eu quiser fazer uma teologia, a chance de eu me equivocar é alta. Eu não sei se vocês já viram, mas tem inclusive um relato que aconteceu, se eu não me engano, passou até no Fantástico, de alguns anos atrás, de um homem que, lendo a Bíblia, ele chegou à conclusão de que ele deveria chegar para a vizinha e cometer adultério com a vizinha. E aí, esse homem, se eu não me engano, ele era um pastor, um líder religioso ali de alguma denominação. E aí, esse líder religioso vai até a casa da vizinha, conversou com ela, conversou com o esposo e chegaram à conclusão de que Deus estava mandando que eles tivessem ali um relacionamento de adultério. E aí, inclusive, foi para a notícia. Se você pesquisar depois na internet, vai encontrar isso aí. Onde vai o entrevistador, né? O jornalista, e aí pergunta, meu amigo, mas e como que foi isso daí? Você está tendo um caso de adultério ali com a pessoa, de relacionamento entre ela e o esposo, e como que fica isso? Aí ele tenta explicar, né? Não, porque a Bíblia diz aqui que você tem que. Eu estava lendo a Bíblia e diz assim: vai lá, pegue a mulher e adultera. Mas na verdade a Bíblia, naquele contexto, eu não me lembro qual é o relato, mas na matéria aparece, né? Onde a citação da Bíblia diz assim, porque tem determinada mulher e adúltera. Então a Bíblia estava se referindo a uma mulher que era adúltera. Então esta mulher que era adúltera, etc e tal. E aí o homem foi lá, tirou, interpretou errado ali, leu tudo errado e a partir dali construiu esse problema. Então você vê, olha como as pessoas às vezes acabam cometendo barbaridades por uma má compreensão da Bíblia, uma má aplicação da Bíblia, às vezes isolando um texto sozinho, né? Então é interessante a gente comparar os textos que tratam do mesmo assunto e a partir disso a gente ter mais clareza com relação ao que a Bíblia deseja falar para nós. Buscar outras passagens que explicam o assunto, estudar sem pedir a orientação do Espírito Santo. Isso aqui é falso. Nós só conseguimos entender o que a Bíblia diz através daquilo que o Espírito Santo nos clareia. E por último, um pouquinho aqui, um pouquinho ali sobre o mesmo assunto. A gente não precisa ter pressa também, queridos, na hora do estudo da Bíblia. Não adianta a gente querer entender tudo sobre um determinado tema, sendo que, na verdade, a verdade ela é progressiva, né? Ela vai avançando aos poucos. Pergunta 4. Que benefício recebe o estudante das Escrituras? Então, eu que decido gastar tempo, investir tempo lendo a Bíblia, tem algum benefício que eu possa extrair da Bíblia para a minha vida? Então, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, diz o seguinte para nós. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, que são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, através da Bíblia encontramos o quê? A vida eterna. E, queridos, aqui entra um grande ponto, né? Muitas vezes a gente se relaciona com a Bíblia pensando somente na vida eterna. E a Bíblia, ela é uma das melhores formas que nós temos de entender e adquirir a vida eterna novamente. O ser humano foi criado para viver para sempre, né? E nós aguardamos a volta de Jesus para que essa eternidade seja uma realidade na nossa vida.
Mas é importante a gente entender que a vida eterna, ela é um dos pontos que nós acabamos adquirindo ao ler a Bíblia, mas não apenas esse, né? Porque lá nós encontramos a vida eterna e é a Bíblia que testifica de Jesus. Ou seja, Jesus é o personagem central da Bíblia. Cada página revela seu amor e seu desejo de nos salvar. Lendo-a, encontramos o caminho da salvação. Então, ao ler a Bíblia, a gente tem que sim agradecer e contemplar sobre o fato de que podemos ser salvos novamente, mas também refletir, estudar, meditar e procurar sermos mais parecidos com Jesus, porque ele é o nosso modelo daquilo que é o correto a ser feito. Pergunta 5 diz: que outro benefício prático advém de examinar a Bíblia? Tem alguma outra coisa que eu posso adquirir através da leitura da Bíblia? E João capítulo 16, recebi uma ligação aqui, desculpa, acho que travou aqui, mas já resolvi. João capítulo 16, verso 13, fala sobre um outro benefício que nós podemos adquirir através da leitura da Bíblia. E diz assim no verso 16, no capítulo 16, no verso 13 do Evangelho de João: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Então, quem que faz com que a gente possa adquirir e ser guiados na verdade? É o Espírito Santo. O Espírito Santo guia em toda a verdade. E é a verdade que nos conduz, que nos orienta, que nos aproxima de Deus. Então, ao ler a Bíblia, nós não ganhamos só a salvação, mas ganhamos a oportunidade de estar mais próximos do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo vai falando na minha vida, eu vou fortalecendo a minha vida espiritual e permito com que ele fale e converse comigo em outros momentos também. Não só na leitura da Bíblia, mas eu acabo me tornando uma pessoa mais espiritual e mais próxima de Deus como resultado daquilo que o Espírito Santo faz em mim. Por isso que é importante a gente ter um bom relacionamento com a Bíblia também. Pensando sobre isso, a pergunta 6, ela diz o seguinte: quem dirigiu os profetas ao escreverem a Bíblia? Quando a gente vai para o processo de escrita, né, ou de autoria da Bíblia, será que um dia eles se levantaram e falaram assim: me deu uma vontade aqui de escrever um texto e vou escrever qualquer coisa? A própria Bíblia fala sobre isso, está na segunda carta de Pedro, um pouquinho antes ali do Apocalipse, no capítulo 1, verso 21. Diz assim para nós, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, a própria Bíblia deixa evidente para nós de que os homens santos falaram da parte de Deus. Aqui diz a palavra que ela usa é impelidos, né? Ou instruídos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós acreditamos que a Bíblia, para que ela pudesse ser escrita, ela passou por um processo de inspiração. Deus, através do Espírito Santo, inspirou aqueles homens, e estes homens, sendo inspirados por Deus, escreveram um texto bíblico. Uma observação que eu quero fazer para vocês também é a seguinte: às vezes a gente confunde inspiração com perfeição, ou inspiração com santidade, e não é a mesma coisa. Uma pessoa que foi inspirada por Deus não quer dizer que ela se tornou um santo. Quer dizer que Deus usou aquela pessoa para que ela cumprisse um propósito específico. Por isso que a gente tem, por exemplo, casos, como é o caso de Moisés, onde ele escreveu parte do texto bíblico, mas cometeu vários erros. Ele, inclusive, teve um episódio onde ele tira a vida de um egípcio. Então, se a inspiração tem a ver com perfeição, Moisés não poderia ter sido um escritor da Bíblia. Outro exemplo é o exemplo de Davi, o rei Davi, que escreveu a grande maioria dos salmos que nós temos. O rei Davi também cometeu vários erros. Um deles, que é o mais conhecido que a gente às vezes acaba estudando, é com relação ao adultério que ele comete com Batseba, que era a mulher de Urias, um dos seus soldados de guerra, né? Então você pensa, se o profeta Davi, o rei Davi, ele fosse necessário que ele fosse santo,
para poder escrever a Bíblia, ele não poderia ter escrito a Bíblia. Então é interessante a gente fazer essa diferenciação entre inspiração e santificação. O processo de santificação, queridos, ele acontece como um resultado do relacionamento que eu tenho com Cristo. Santificação não é pré-requisito para ser salvo. A gente vai estudar um pouquinho disso mais para frente, quando for o tema, quando for o caso, mas a gente precisa separar as duas coisas. Então, como seres humanos, nós somos e sempre seremos pecadores. E como pecadores, não há nenhum mérito em nós para que possamos ser salvos. A salvação ela vem exclusivamente por aquilo que Cristo fez e faz por nós. Fez na cruz e continua fazendo hoje, quando nós acreditamos que Ele está lá no céu intercedendo por nós, como nosso advogado fiel. Está lá em Hebreus, né? Então isso é importante a gente entender. Os homens foram inspirados? Foram. Mas isso quer dizer que eles eram santos? Não. Porque se fosse em termos de perfeição, nós jamais poderíamos ter acesso à Bíblia, porque ninguém seria digno de escrevê-la, a não ser o próprio Cristo, né? E Jesus não escreveu nenhuma porção da Bíblia. Isso é o mais interessante. Tem várias partes que ele falou que estão contidas na Bíblia, mas Jesus não escreveu nenhuma parte da Bíblia, né? A não ser os próprios 10 mandamentos que estão em Êxodo capítulo 20, né? Que ali nós acreditamos pela história que foi o próprio dedo de Deus que escreveu. Então ali Moisés ele só está fazendo uma cópia. Ele pegou os 10 mandamentos e copiou na Bíblia. Essa é a única porção que nós podemos dizer que foi de fato escrita por Deus. A não ser essa, o resto é tudo seres humanos pecadores que escreveram inspirados por Deus. O Espírito Santo foi lá, inspirou, falou: ó, eu quero usar este ser humano falho, pecador, para que através dele a gente possa instruir a outros. Pergunta 7 diz assim: quando ou quanto do texto bíblico é inspirado por Deus? Tem partes da Bíblia que são inspiradas por Deus e tem partes da Bíblia que não são inspiradas por Deus, certo? É isso que a gente vai ver. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, fala um pouquinho sobre o contexto da unidade da Bíblia, né? Então, Timóteo, 2 Timóteo 3, 16. A minha Bíblia diz assim em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E termina no verso 17 dizendo: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ou seja, segundo a própria Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Quanto do texto bíblico que é inspirado? Somente o Antigo Testamento? Verdadeiro ou falso? Falso. Porque, inclusive, esse texto está no Novo Testamento. Segunda opção, somente o Novo Testamento? Também não. A Bíblia ela é enfática quando ela diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Útil para o quê? A Bíblia diz, ó, ensino, repreensão e correção na justiça. Então, vamos lá. Eu ainda não sou pai, tenho um sonho, desejo de ser pai em algum momento. Mas se em algum momento eu tiver dúvidas quanto à educação do meu filho, onde que é o melhor lugar que eu vou encontrar as informações para educá-lo da forma correta? Na Bíblia. Eu ainda não sou pai, mas trabalho na escola, sou professor. Tive uma situação com um aluno lá onde eu acho que ele errou, ele falhou e ele precisa aprender. Onde que tem o melhor caminho para que eu possa ajudar esse aluno a melhorar a vida dele? Na Bíblia. Fui receber a visita lá de um pai. E nós fazemos esse tipo de trabalho lá no colégio também, né? Um pai foi lá, marcou um horário, pastor, queria conversar com você, lá tal. Beleza. Atendi o pai. O pai está enfrentando problemas. E aí eu preciso aconselhar o pai. Eu tenho duas opções. Eu posso dar um conselho da minha opinião pessoal. Ó, pai, eu acho que o melhor é isso, isso. Ou eu posso usar a segunda opção. Então, querido pai, deixa eu ler um texto bíblico com o senhor aqui. E aí, com base nesse texto, a gente vê o que pode. E aí, a gente vai para a Bíblia e a Bíblia aconselha o pai. Em termos práticos, você preferiria receber um conselho meu, como um pecador miserável, por mais que tenha dedicado a minha vida ao ministério, mas isso não me tornou santo, muito pelo contrário. Cada vez mais a gente percebe coisas que precisamos mudar, né?
Então, o que que é melhor receber? Um conselho do cidadão brasileiro Áquila Silva ou um cidadão do ser celestial que deixou registrado na Bíblia para mim? Então, todo o texto bíblico é inspirado por Deus e útil para o ensino, a repreensão, a correção e a instrução ou a educação na justiça. E isso é um ponto interessante também, né? Eu, desde novo, sempre tive um espírito assim vivo, né? Uma personalidade forte de ver pessoas sofrendo injustiças e eu querer fazer justiça pelas próprias mãos. Não, isso aqui tá errado. Isso aqui não pode ser assim, tem que ser diferente. E a gente vê no noticiário, né? Vê na televisão, vê no Instagram, vê em tudo quanto é lugar aí, com pessoas sofrendo injustiças. E aí a gente olha e tira a conclusão: não, isso aqui é injusto. E aí tem que fazer justiça com as próprias mãos mesmo. Na verdade, a Bíblia vai por outro caminho, onde a justiça pertence a Deus e a Deus somente. Se alguém errou e falhou, não sou eu que vou lá fazer justiça com as minhas mãos. É essa pessoa que errou que vai se ver com Deus. Então isso acaba transformando em nós um espírito mais humilde, mais manso, mais calmo, e aí nós nos tornamos mais pacificadores do que justiceiros. Aos olhos da Bíblia, nós somos chamados a sermos ao reflexo e a imagem de Cristo. E Jesus era um pacificador. Então, se talvez no meu dia a dia eu estou percebendo que eu estou sendo uma pessoa mais justiceira, mais, talvez, que tenta fazer as coisas do jeito que eu acho que é melhor, cuidado, né? Porque o nosso exemplo é ser parecidos com aquilo que Cristo era. Claro que na prática isso é muito difícil, né? Isso é algo que a gente precisa trabalhar constantemente e mesmo trabalhando a gente acaba falhando. Mas esse é o propósito de Deus para nós. Pergunta 8 diz: que parte da Bíblia não foi escrita por autores humanos? E aí aparece aqui o texto de Êxodo 31:18, que na verdade é uma réplica, né, do que acontece em Êxodo 20, que fala ali para nós justamente o que eu já dei um spoiler antes e acabei falando antes da hora, né? Que tem uma partezinha na Bíblia que não foi escrita por seres humanos. Ou seja, se há uma parte da Bíblia que realmente é sagrada, não que as outras não sejam, né? Mas essa aqui é assim, ó, a cereja do bolo da Bíblia é esse texto aqui que está no verso 18 do capítulo 31, que diz assim, ó: quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Olha como a Bíblia diz, né? Quando o Senhor terminou de falar, e você conhece a história, depois que Moisés sai junto com o pessoal do povo de Israel do Egito, eles entram ali no deserto e em um determinado momento eles chegam ao Monte Sinai, Deus manda que Moisés suba ao topo do monte e ali então Deus conversa com Moisés. Eles começam a conversar ali sobre várias coisas e a Bíblia diz no verso 18 que quando o Senhor terminou de falar com Moisés, Deus, o próprio Deus, entregou para Moisés as tábuas escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, essa é a única parte da Bíblia que nós acreditamos que foi escrita especificamente pelo próprio Deus. Pergunta 9. Está alguém autorizado a alterar a Bíblia? Que daí eu penso assim, tá, é o seguinte, a Bíblia ela foi escrita por homens que foram inspirados por Deus, certo? Certo. Aí no século XXI nasce o Áquila Silva, ser humano brasileiro que decidiu entregar a sua vida para Cristo. Olha que coisa linda, né? Oh, coisa nobre. Dedicou a sua vida para Jesus. Aí ele foi lá, estudou teologia, fez 4 anos de teologia. Aí depois teologia não é o meu caso, eu só tenho teologia mesmo. Mas vamos por um caso de outro lá que aí faz um mestrado. Aí depois ele faz um doutorado. Aí depois ele se torna lá o erudito, o mais poderoso dos teólogos do Brasil, do mundo. Quem que é a pessoa que mais sabe falar de Bíblia hoje? É o fulano de tal. E aí esse fulano de tal agora, ele foi inspirado por Deus. Então ele estudou, ele dedicou a vida dele, ele é uma pessoa exemplar e da mesma forma que Deus inspirou os homens a escreverem a Bíblia, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, porque ele ainda está entre nós, certo? Ele ainda age entre nós. O próprio Espírito que inspirou as pessoas vai lá e inspira esse ser humano. Fala, ó, você agora foi inspirado pelo Deus
a modificar algumas coisas que lá no passado foram escritas erradas. Então, assim, o Moisés recebeu uma inspiração de Deus, mas na hora que ele escreveu errado. Então, agora o Espírito Santo está te inspirando pela vida que você está tendo para você corrigir aquilo que Moisés colocou lá. Malaquias capítulo 3, verso 6. A gente vai lá para o Antigo Testamento, o último livro ali do Antigo Testamento, Malaquias, que diz o seguinte para nós no capítulo 3, verso 6. Olha só o que diz aqui, ó. A verdadeira lei. Peraí que eu tô lendo errado, tô lendo 2. É o 3, verso 6, é. Então diz assim, ó, perdão. Verso 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Então a primeira coisa que esse texto traz para nós é o quê? Eu, o Senhor, não mudo. Se o Espírito Santo inspirou Moisés lá no Antigo Testamento, é aquilo ali que tem que ser seguido. O Espírito Santo não erra, não muda. Ah, não, é porque, veja bem, eu antes achava que o certo era não roubar. E aí por isso que eu mandei Moisés escrever lá, não roubarás, né? Ou não furtarás. Mas na verdade foram acontecendo algumas coisas, e eu aqui de cima estou olhando como é que o mundo tá se modificando, e na verdade eu queria usar agora o fulaninho de tal do século XXI para corrigir e dizer que agora pode roubar, se for roubar pão para alimentar e trazer comida para dentro de casa. Roubar não pode, mas tem alguns contextos em que vai ser permitido. Porque você pensa bem, uma família que está passando fome, que está em pobreza e miséria extrema, e o filho dentro de casa está para morrer de fome, e não tem o que fazer, a pessoa já tentou trabalhar, já tentou fazer tudo o que dava e não conseguiu. E aí agora o Espírito Santo vai lá e dá aquela modificada, né? Fala assim, ó, então assim, ó, nestes casos, e aí vai lá o erudito escrever. Moisés disse que não era permitido roubar. Porém, o Espírito Santo me iluminou e agora eu estou colocando um adicional na Bíblia. Em casos em que a mãe ou o pai não tenha condições de bancar a comida para os filhos, neste caso, e somente neste, é permitido o furto, porque é um furto por um bem maior. Entendeu? Aí estou eu lá fazendo o adendo. A Bíblia diz: Deus, eu, o Senhor, não mudo. E o que foi escrito lá já era. É isso aí, não tem para onde correr. Mas a gente vai ler mais um textinho aqui que está em Apocalipse, capítulo 22, que ainda fala sobre esse assunto. E diz aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, verso 18 e 19. A Bíblia diz o seguinte para nós aqui. Apocalipse 22, verso 18 e 19. Declaro. Nossa, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Se você não quiser correr o risco de se arrepender, não escute, porque o que diz aqui é forte mesmo. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 22, verso 18. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Aqui veja bem, este é o último capítulo do livro de Apocalipse, tá? Então o profeta João ali, o apóstolo João, está terminando de escrever o livro de Apocalipse. Ele escreveu todos os capítulos, do capítulo 1 até o capítulo 22. Quando ele está chegando no final do livro, que ele vai fazer a despedida do livro, vou terminar o livro aqui agora. Aí ele termina dizendo no verso 22 assim, ó, no verso 18, perdão. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro, dois pontos. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Verso 19. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. E aí ele termina no verso 20 dizendo: Aquele que dá testemunho destas coisas diz: Sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. E aí ele termina: A graça ao Senhor Jesus com todos. Amém.
a despedida dele, as últimas palavras de João no livro de Apocalipse, que pelo capítulo 1 é tido como a revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus. Quando ele termina de escrever a revelação de quem Jesus é, ele diz: declaro a todos os que ouvem as palavras, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E o verso 19: e se alguém tirar alguma palavra deste livro, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Então, queridos, eu usei até aqui alguns exemplos mais cômicos, né? Para a gente poder contextualizar um pouco melhor, mas esse assunto é sério. Esse é um assunto muito sério. Aquilo que foi escrito por Deus já se concluiu. A Bíblia está aqui e é isso aqui e isso aqui somente. Ninguém está autorizado a modificar alguma coisa que está escrito aqui. Ninguém está autorizado a acrescentar, que nem eu falei, não furtarás, mas nesse caso aqui pode. Aqui diz para você que o que você deveria fazer é A, mas agora, na verdade, Deus me falou que o que tem que fazer é B. Ninguém está autorizado a se colocar no lugar daquilo que a Bíblia diz, seja para acrescentar, seja para retirar, seja para modificar, seja para atualizar. É possível que você tenha visto já em algum momento aí alguns teólogos, pastores e não sei quem. Não, porque a Bíblia ela é um livro retrógrado. A Bíblia é um livro antigo. Porque veja bem, olha só, Moisés escreveu isso aqui. Moisés estava na época ainda lá do Egito, onde o Egito era o grande poder. Não Daniel era na época da Babilônia. E olha só o quanto a ciência avançou da Babilônia para cá. Olha o quanto foi importante ali os grandes pensadores gregos que trouxeram uma iluminação para a gente, porque o mito da caverna. E hoje o tempo mudou e hoje nós somos pessoas que temos mais conhecimento. Olha como a ciência e a tecnologia avançou. Então, assim, na verdade, não é que a gente vai descartar a Bíblia, a gente vai atualizar ela. Porque a Bíblia agora precisa de algumas atualizações para que fique melhor da gente entender, para que fiquem algumas palavras ali, coisas que antigamente Deus mandava, mas na verdade hoje pela cultura os direitos humanos dizem que tem que ser assim. Nada disso, queridos. Bíblia é Bíblia, Deus não muda e o livro de Apocalipse é claro com relação a este assunto. E para terminar, a pergunta 10 diz: como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? João capítulo 13, verso 17, traz a resposta para nós. Então, o livro de João diz assim, capítulo 13, verso 17. Diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos, né? Aqui em outras versões diz bem-aventurados, né? Aqui na minha versão traz felizes, mas aqui o texto é segundo a Almeida Revista Atualizada, né? Bem-aventurados se praticardes os ensinamentos da Bíblia, os conceitos da Bíblia, né? As coisas que estão contidas aqui. Então, queridos, é importante a gente entender quem está por trás da Bíblia, e no caso aqui esse quem é Deus, como foi o processo de escrita, que foi através de homens que foram inspirados por Deus, e inspiração é diferente de santificação. Então, ser inspirado por Deus não quer dizer que eles sejam perfeitos. Terceiro, entender que a Bíblia ela já foi completa, o que foi escrito é isso mesmo e não se muda. Tem que obedecer o que está ali, não tem para ninguém, não tem para onde correr, ou obedece ou chora abraçado, mas não tem para onde correr. E o quarto, não é só ler a Bíblia, não é só ter contato com a Bíblia, não é memorizar verso bíblico. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Que benção, olha que legal memorizar. É bonito botar lá na parte de trás do caminhão, né? A gente vai viajando aí e vê as frases dos caminhoneiros. É lindo. E não estou falando nada contra isso. Mas o que faz diferença não é memorizar, não é colocar no caminhão, não é abrir a Bíblia na minha casa, não é colocar o textinho na biografia do Instagram, que hoje tem muito disso, até os adolescentes, né? Vai lá, cria o Instagram e bota lá. É tudo por ele, que seja feita a vontade de Deus. O Neymar vai jogar e fala, Deus nos abençoe e nos guarde. Aí todo mundo, oh, que benção.
Os ladrões também, quando vão roubar, às vezes ali, vão assaltar um banco, às vezes se reúnem e falam, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Em nome de Jesus, amém. Sai dali e rouba um banco. E aí, o que adianta? Né? Então, assim, o que importa mesmo não é o que eu memorizei, não é o que eu fiz com relação ao objeto da Bíblia, mas sim aquilo que eu pratico na minha vida. Então, eu li, eu pedi a presença do Espírito Santo, fui iluminado, agora eu preciso fazer o quê? Colocar em prática. Foi dito, não adulterarás. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ser fiel. Ah, foi dito para mim, não furtarás. Ah, mas eu tô com meus filhos morrendo de fome aqui dentro. Seja fiel. Seja fiel. Se eu tomar a decisão de ir lá e roubar o pão para alimentar o meu filho, eu estou tirando a oportunidade de Deus de operar um milagre na minha vida. Porque eu estou querendo fazer com a minha própria mão as justiças. E quantos relatos a gente tem de famílias que às vezes estavam em miséria total e aí comeram a última porçãozinha que tinha, foram deitar para dormir no outro dia, quando abre a porta, tava lá uma cesta cheia de comida que não sabe quem que deu, um Pix que cai na conta que não sabe quem que colocou, um dinheiro que aparece milagrosamente assim do nada que eles não achavam mais e abre uma gaveta e tem lá uma gaveta com, sei lá, R$ 500. Então assim, são vários testemunhos que a gente presencia de pessoas que mesmo na dificuldade foram fiéis. E esse testemunho serviu de testemunho mesmo, né, de exemplo para outros do que Deus pode fazer quando nós somos fiéis a Ele. Aqui no final tem um compromisso de fé, né? Que aí, caso você deseje, tem 3 perguntinhas, né? Aceito toda a Bíblia como regra de fé para a minha vida. Você aceita? Você acha que a Bíblia, de fato, toda ela, pode ser útil como regra de fé para a sua vida? Quero dedicar tempo cada dia para estudar a Bíblia. Você tem esse desejo? Pastor, olha só, eu não tenho muito o hábito de ler a Bíblia, eu também não costumo ler com muita facilidade, mas eu quero dedicar tempo. É mais um compromisso de fé. E o último, farei todo o possível para colocar em prática seus ensinos em minha vida. Esse aqui é difícil, hein? Esse aqui é difícil. Mas ao mesmo tempo que é difícil, é esse aqui que vai fazer diferença na nossa vida. Porque aceitar toda a Bíblia como regra de fé, beleza, tudo bem, eu aceito. Quero dedicar tempo, eu quero dedicar. Se eu vou conseguir, eu já não sei, mas eu quero dedicar. Agora, farei tudo possível para colocar em prática, aí o bicho pega, né? Porque aí a hora é quando a Bíblia sai da estante e ela vai para o meu dia a dia, vai para o meu trabalho, vai para minha vida com meu esposo, vai para minha vida com meu filho, vai para minha vida no trânsito. E o lugarzinho bom para desenvolver a prática da Bíblia é no trânsito, né? Que ali a gente vê cada coisa que fica assim, meu pai amado. Mas é isso, queridos. A gente vai orar para terminar. Que Deus continue abençoando vocês no restante desse dia, no restante dessa semana que está já se concluindo já. Obrigado pela presença, Marcos. Obrigado pela presença, Ana Carolina. Que Deus abençoe vocês, os planos, as metas, os sonhos e tudo que vocês desejam realizar. E aí, na semana que vem, nós estaremos juntos novamente. Eu vou botar depois uma enquete ali no grupo para ver se tem algum horário que fica melhor para os pais. Pelo que eu percebi, eu acho que parece que 7 horas fica melhor. Mas eu vou deixar o pessoal ali comentar ali de forma democrática, né? Para não ser só o meu desejo. Mas nós vamos orar aí para concluir e depois esse vídeo eu vou colocar ele ali no YouTube para que os pais possam assistir depois o retroativo. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela bênção que temos de poder estudar, conhecer mais sobre a tua palavra. Pedimos que nesse momento, Senhor, nós possamos conhecer mais sobre quem Jesus é, não só sobre os ensinos bíblicos, mas sobre aquilo que tu desejas realizar em nós e através de nós. Permanece conosco, cuidando e abençoando a cada um de nós. Isso tudo entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Um bom restante de noite para todos, fiquem com Deus e até semana que vem. Boa noite. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, pastor.